It's good to be here with you again. É muito bom a gente estar junto novamente. Can you see this image, my back? O Carlos está perguntando se vocês conseguem ver esse belo sol atrás dele. I took this picture about 10 years ago. Ele tirou essa foto há uns 10 anos atrás. And it was about 10 p.m. E são 10 horas, 22 horas. Yes. I think 10, to be more precise, 10:30. 10:30 da noite foi quando ele tirou essa foto. It was the end of summer in Alaska. O final do verão no Alasca. É de onde essa foto vem. So this is one of my favorite photos. É uma das fotos favoritas do Carlos. Okay. So we scheduled this conversation to explain about the new projects. Nós programamos esse encontro, né, para a gente estar junto e aproveitar falar de projetos futuros. And last Sunday, I mentioned that I was writing or rewriting the material of The Art of Changing. E domingo passado, o Carlos mencionou para a gente que ele estava reescrevendo o material que ele tem sobre a arte do Jinching. I already have complete 3 books. O Carlos já escreveu 3 livros. And I'm working on the 4th book. E está trabalhando seu 4º. Maravilhoso. And I already present these 3 books in pilot classes in Brazil and Switzerland. E o Carlos já apresentou classes, né, sobre os livros que ele está escrevendo da arte, classes pilotos. Ele apresentou no Brasil e na Suíça. And in November, I will present the 2 classes related to this project. E em novembro, o Carlos vai apresentar mais 2 classes que estão relacionadas a esse novo projeto dele. In Switzerland. Que vão ser na Suíça também. Appenzell, Carlos? One of the locations is Appenzell. E uma dessas 2 classes na Suíça vai ser em Appenzell. I present in English, translate to German. E essas classes que o Carlos faz, ele faz elas apresentadas em inglês com tradução para o alemão. So in my mind, I have already organized the 7 classes where I'll present the entire material. E na mente, na cabeça dele, ele já tem prontinho 7 encontros onde ele vai apresentar todos os passos e todo esse material. So, but I still have to write 5 more books. Mas ele ainda tem 5 livros para continuar escrevendo para cada um desses encontros ou desses módulos. And one more time, I'm not trying to correct Mary. Mais uma vez, o Carlos quer deixar bem claro uma coisa. Ele não está fazendo isso para corrigir a Mary. She did a perfect job. Ela fez um trabalho perfeito. But I think what I'm doing is to adjust the language for this new world, this new generation. Mas ele, no entendimento dele, ele está trabalhando a linguagem para que a gente consiga se comunicar melhor com esse novo momento, esse novo mundo que a gente está vivendo. As well as Mary did, because she did not translate literally Jiro's message. She made adjustments to be well received in the US. E isso também se baseando no exemplo da Mary, porque a própria Mary, quando voltou para os Estados Unidos, ela teve que se ajustar, se basear naquela realidade que eles estavam vivendo naquele momento. So yeah, I was inspired in Mary's work to keep the art of Jinshin alive. E o Carlos se inspirou na Mary
para continuar mantendo a arte do Genshin viva. So more and more, I realized that the art of Genshin is not only the art of living, but it's a living art. E cada vez mais o Carlos descobre na arte do Genshin. Quando se fala que a arte do Genshin é a arte de viver, ele está entendendo que a arte Genshin é uma arte viva. And it's up to us to keep this art alive. E depende de nós mantermos essa arte viva. Because when you look the history, we can see many amazing arts, philosophies that was presented to humankind. Mas quando a gente olha na história, né, a gente vê grandes filosofias, grandes artes que apareceram e foram trazidas, né, para a humanidade. Inviting human being to see the universe, to see nature, and see the human being themselves in a new perspective. Elas vinham e chegaram convidando o ser humano para ver a natureza, enxergar melhor a si mesmo sobre uma nova perspectiva. And based on these new ideas and philosophy, the human being create associations, create societies, but Com base em toda essa nova perspectiva, a humanidade criou sociedades, criou políticas e se fortaleceu. but something happened. Mas algumas vezes outras coisas também aconteceram. Uh, the idea proposed by a brilliant mind, like a philosopher or a scientist, Uma ideia trazida por uma mente brilhante em algum determinado momento da nossa história, like Jim Murai, como o próprio exemplo que a gente tem do mestre Jiro Murai, for some reason stay frozen in time. por alguma razão, fica congelada naquele tempo. In the moment, no one dares to add something new. E ninguém se atreve a acrescentar nada de novo. You can see that Mary, she did a great job because she not only translated the material, but she offered her own perspective, and she contribution was huge. Vamos ver o exemplo da Mary. Olha como a Mary acrescentou e trouxe transformações ao material que ela tinha, engrandecendo isso para que a gente entendesse melhor uma contribuição maravilhosa que ela fez para a gente. Thanks to Mary, the art of Genshin that was shared by Jerome Murai to a small group of students became well known all over the world in the last 50 years or more. E graças a Mary a gente sabe que uma arte que foi ensinada por Jiro Murai a poucas pessoas no Japão se tornou conhecida mundialmente. But we cannot see nobody after Mary continue this work to offer new elements or new perspectives, enriching the art. Mas nós não vemos ninguém depois da Mary trazendo uma forma de se expressar, trazendo uma comunicação para que isso seja conhecido mundialmente. So that's the reason, as it happens in the past with other schools of philosophy, the knowledge stay frozen after the second generation. E é por isso que todo esse ensinamento que foi trazido, tudo que a gente aprendeu e conhece, também está se congelando agora na segunda geração. So that's the reason, teaching
and traveling all over the world, I realized that in the last 10 years, we have almost no new students. New students, I mean, new generation of students. E é por isso, o Carlos tem viajado o mundo. E o que ele percebeu foi que nas classes que ele está dando, nas salas de aula, aonde a gente não está vendo a nova geração de alunos. A gente pode encontrar novos alunos, mas a nova geração não está chegando. So the reason is very simple. The way of thinking of this new generation from 2000 until today are perceiving the world and dealing with information in a very different way. E isso acontece porque agora, nos anos 2000, a gente tem essa geração nova e eles se comunicam de uma forma diferente. I could say many times talking to people about the art, they are at the first moment really excited, but then when you mention that you have to apply for the class and repeat this class at least 3 times, we can see the disappointment in their face, and they say, no, this is not for me. E o Carlos já teve a oportunidade de estar em contato ali com novos alunos, conversar. Essa nova geração até gosta da arte, mas quando você fala para eles que eles precisam repetir a mesma classe 3 vezes, você vê que eles ficam desapontados e se desgostam de iniciar esse projeto. So that's one of the reasons is to rearrange the material, rearrange the information and the way of teaching to present and be understood in just one class. E é por isso que o Carlos está reorganizando o material que ele tem para que ele consiga passar essa informação em apenas uma classe. So I represent about 1, 2, 3, 5 classes in this new method of teaching. O Carlos já apresentou 5 classes nesse novo formato que ele está fazendo. And I had in each class about 30% of young people. I'm talking people with age about 20 or less, 20 years old or less. E o que deixou o Carlos muito feliz foi que nessas classes que ele apresentou, 5, ele alcançou 30% pelo menos de novas pessoas. Mas a gente está falando de uma nova geração, pessoas de 20 ali para baixo. And more than half of the students apply for the next class and the next class. E eles já se inscreveram para a próxima classe e já estão programando também estar na outra. But as I told you, this is just a pilot class, so I'm learning with the feedback I receive, and I'm keep improving, keeping adjusting the class to fulfill this purpose. Mas o Carlos está lembrando que ele está ajustando os livros, está organizando tudo para que ele consiga, né, preencher completamente todas as informações e o conteúdo que ele quer passar. So after our meeting last Sunday, I was discussing with Douglas about how to adapt and adjust those classes that until now I present presential to online format, or at least a hybrid format. E foi o que a gente conversou domingo passado, nós estávamos juntos, eu, Carlos e um grupo, e a gente estava conversando sobre como adaptar esse projeto do Carlos para o online, ou até adaptar isso para um híbrido, meio online, meio presencial. And so we decided, Douglas and Marcia and me, to begin this project.
and to present all the seven books. E a gente decidiu, né, trilhar essa nova jornada, onde nós vamos começar juntos, e o Carlos vai trazer os 7 livros dele para que a gente possa aprender a arte de um formato novo. But Douglas remind me that I already have promised for students other classes. Mas eu lembrei o Carlos que o Carlos tem compromissos anteriores adquiridos. Yes, you know, at the end of last year, many students asked me to talk about the brain, neurologic projects, and psychological projects. E no final do ano passado, a gente teve vários pedidos de alunos e colegas para conversar um pouco, né, sobre projetos neurológicos, sobre o cérebro e sobre o formato de como a arte do Jinshin lida com rótulos relacionados a isso. So to honor what I have promised, so we scheduled to present this class this semester. Para honrar com os compromissos que a gente tem assumido, né, o Carlos vai entregar essa classe agora, nesse primeiro semestre. As well as 2 other classes that the students asked me last year. Tanto quanto outras 2 classes que o Carlos já tinha organizada na programação, né? Então ele vai entregar essas classes primeiro. So the Living Art project will begin in the second half of the year. So, o projeto da arte viva vai começar no segundo semestre. So let's talk a little about the 3 classes I have scheduled for this first half. Então vamos falar um pouquinho sobre essas 3 classes que o Carlos tem programada agora, ainda para esse semestre. So this first one, I think it is scheduled for May 8, 9, and 10. A próxima classe que a gente vai conversar agora é para maio 8, 9 e 10. We'll discuss this topic that we have not much space to share with the students about the brain, about the psychological projects and neurologic projects. E nesse projeto é uma classe que o Carlos tem aí para apresentar em 8, 9 e 10 de maio, onde nós vamos falar do cérebro, processos psicológicos e sobre a psique. When you study in the textbook number 2 about the organ functions, we realize that the brain is not included in the list of organs. E quando nós estudamos, né, no livro-texto, quando a gente estuda as funções de órgão, a gente percebe que o cérebro não faz parte delas. Of course, we have many flows that helps brain projects. Com certeza, nós temos muitos fluxos que ajudam, né, com rótulos e ajudam o cérebro. For example, if you consider the origin of the some organ flows, we realize that the face flows have a direct connection with brain projects. E se nós formos prestar atenção, né, com a origem do fluxo, aí nós vamos pegar os fluxos da face e vamos ver que eles estão diretamente ligados ao cérebro. So I talk about stomach, gallbladder, and bladder. Aí a gente está falando de estômago, vesícula e bexiga. And Mary called the function of the face flows is to harmonize mental, emotional disharmonies. E a Mary citou, e a gente tem isso várias vezes nos lembrando, que esses fluxos da face estão relacionados, né, a projetos mentais emocionais. And when you listen mental emotion, we can relate it
this expression with the bus line too. E quando a gente ouve falar de projetos mentais emocionais, a gente já faz essa relação, né, com a linha do peito. Probably Douglas think, Carlos, but bus line is the spirit, not mental emotion. E aí o Carlos já falou, peraí, mas o Douglas percebeu, linha do busto é espírito, não é mente. Do que o Carlos está falando? But one thing is very clear for me. We cannot disharmonize the spiritual line because of spiritual issues. Mas uma coisa para o Carlos é muito clara. Não tem como a gente desarmonizar o nosso espírito por questões mesmo que a gente sinta como espirituais. So what disharmonized the bus line, what really disharmonized the spirit dimension is the emotions. O que desarmoniza nossa linha do busto, nós estamos falando da linha do espírito, são as emoções na interpretação do que acontece. Probably you heard Mary mention the word emotion represents disharmony. Vocês já devem ter ouvido a Mary falar, né, sobre a palavra emoção. So in the word emotion represents something the opposite of motion. Motion represents movement. Emotion represents stagnation. E o Carlos está trazendo para a gente o exemplo. Quando a Mary falou, né, que essa situação emoção te paralisa, a gente está traduzindo moção, mover, movimentar. O E é o bloqueador do movimento, então ele te paralisa. So the confusion is we used to consider the word feeling and emotion synonyms. E a questão agora fica bem clara, né? Quando a gente fala aí da situação de sentir, sentimento e emoção, a gente confunde as duas e acha que é a mesma coisa. So the feelings are subtle actions and reactions that are constantly changing. The feelings are fluid. Os sentimentos são movimentos sutis que acontecem na nossa vida. Eles são fluídicos. In the moment we are stuck in a feeling, we paralyze this feeling, and this feeling stagnate and begins to accumulate energy, and we have an emotion. Mas quando a gente para e quer conter aquele sentimento, quando a gente aprisiona o que a gente sente, a gente está sufocando um sentimento e gerando uma emoção. Está tudo preso e parado. We may say that the emotions are the seeds of the attitudes. E aí a gente tem que dizer, né, que as emoções são as sementinhas das atitudes. So now let's bring this information for a more practical approach. Vamos trazer toda essa informação aqui para uma prática, né? Para um ponto de vista prático. Bust line, spirit. Linha do busto, espírito. And the spirit is affected by the imbalance of the mental/emotional expression. A nossa linha do busto está se tornando desarmônica pela carga que a gente coloca sobre os nossos sentimentos, emoções. So we know that the energy is moving down the front, up the back. A gente sabe que a energia desce pela frente e sobe pelas costas. If you have a congestion or stagnation in the bus line, what happens? The descending energy cannot cross this area and begins to accumulate and pile up
on this area. Se a gente está com bloqueio aqui, com o peito apertado, a energia sobe pelas costas e vai querer descer, só que ela para aqui, porque a gente está com um bloqueio. Ela para e empilha e pesa e acumula. Finally, we have a stagnation of the energy in our head. Finalmente, a gente vai estar com essa estagnação de energia na cabeça. So we have the three-phase flows as tools to allow to exhale, allows to move the stagnate energy in our head. São os três fluxos da face, nos ajudam a trabalhar essa estagnação que a gente tem na cabeça. And this stagnation is the main cause of psychiatric labels, psychological labels, and if the stagnation stayed for a long time, it can be the cause of neurologic projects. E toda essa estagnação aqui na cabeça, se ela perdurar por muito tempo, nós vamos começar a ter complicações mentais, aí nós estamos falando de problemas psiquiátricos, problemas psicológicos e no futuro talvez questões neurológicas venham a surgir. So that thing is very simple. To prevent neurologic projects, to prevent psychiatric labels and psychological labels, we just need to keep the energy circulating our head. And if you can move the stagnant energy and keep the energy circulating, no more risk to manifest any psychological or neurologic project. Então, presta atenção, se a gente está com essa congestão mental, mas a gente quer evitar ter problema neurológico, nós não queremos ter nenhum tipo de rótulo psiquiátrico, a gente tem que fazer a energia subir pelas costas e descer pela frente, liberando esse bloqueio. Se nós mantivermos a energia fluindo, nós não vamos ter congestão, não teremos questões neurológicas para lidar. So, understanding the function of the phase flows is really something important, but I'm not saying that only the phase flows can help this kind of project. Entender todas as questões psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, né? É um pouco mais do que isso. E também só relacionar com os três fluxos da face, tem mais fluxos que são necessários para ajudar a gente a entender isso, dependendo do rótulo ou da situação que a gente tiver que lidar. And it's important to understand not only the descending flows are solution for those projects. Importante também saber, né? Não vamos acreditar que só os fluxos descendentes são a solução para essa situação. No, some people with a limited perception will think, oh, we need to avoid the ascending flows because the ascending flows will send more pressure to the head. It's not true. As pessoas aí falam algumas vezes, a gente precisa focar nos fluxos descendentes, porque se eu fizer um fluxo ascendente, eu vou estar mandando mais energia para a congestão. E isso não é verdade. We have important ascending flows that helps to move the energy, to circulate the energy in our head. A gente precisa também dos fluxos ascendentes para ajudar que se faça a circulação também na nossa cabeça. If you read the description we have on page number 34 about the liver flow. Se vocês forem ler o que está escrito lá na página 34, quando a gente fala do fluxo do fígado, it's mentioned that the part of the liver flow that's moving up and enters deep inside the head
when the liver flow enters deep inside the head, it's called the cerebrum flow. Carlos está falando que se a gente for ver quando está no fluxo do fígado e essa parte entra dentro do cérebro, essa parte do fluxo começa a se chamar o fluxo do cerebelo? No, cerebrum. Cérebro. And another flow that part of the flow enters deep inside the brain is the heart flow. Outro fluxo que também entra profundo no cérebro é o fluxo do coração. So they are ascending flows and they help to move the energy in our head. Eles são fluxos ascendentes que ajudam a movimentar a energia dentro do nosso cérebro. So there's no risk to use an ascending flow and to produce a negative reaction like a stroke or a tumor. Então não existe esse perigo que falam de usar um fluxo ascendente e causar um infarto, um ataque do coração. You know, heart flow and liver flow are my favorites to deal with brain tumors. And with I got amazing results using those flows. E o Carlos está falando, né, que ele gosta muito, inclusive, do fluxo do coração e do fluxo do fígado, quando ele vai tratar rótulos aí mentais relacionados ao cérebro. Inclusive, ele usa muito para tumores cerebrais. So in our class, I'll bring all the relationship, beginning with the phase flows, but going in the pattern of circulation of the organ flows and relates to the flows we have in textbook number 1, 2. E nessa classe, o Carlos vai trazer relação com os 3 fluxos da face que ele falou, ele vai trazer relação com o padrão dos fluxos, ele vai trazer todo esse conhecimento para a gente. And we realize that we have other flows not printed in the text 1 and 2 that are really important for neurologic or psychiatric projects. E o Carlos também entende que existem alguns outros fluxos que não estão no livro texto 1 e 2, mas que estão relacionados com projetos, né, psiquiátricos e que são importantes ele trazer. There's a flow called I forgot the name. I had a huge conversation with friends about this flow. Is the Douglas, remind me the flow. People ask me to change the name. It's a flow. Schizophrenic flow. Schizophrenic. You know, last year we have a retreat here at home, and one of the flows we're studying is the schizophrenic flows. Carlos está compartilhando com a gente, né, que existem fluxos que ele trabalha, mas alguns fluxos carregam um nome com eles que trazem já um certo temor. Antes até da pessoa conhecer o benefício, ela tem aquele temor sobre isso. Um desses exemplos, né, é um fluxo que ele trabalhou no retiro do ano passado, que é o fluxo da esquizofrenia. Mas com esse nome, todo mundo no retiro já fez um pedido para o Carlos. So after 5 days practicing the schizophrenic flows, people agreed. They loved the flow. They felt much, much better after to receive the flow, but they could not deal with the name of the flow. So they asked, can we change the name of this flow? Because during the sessions, instead to say, please give me the schizophrenic flow, they used to say, give him that flow that I don't want to say the name. E aí, durante esse retiro, foi muito, muito legal, porque
Nas trocas, os colegas falavam um para o outro: Olha, me dá aquele fluxo, mas eu não quero falar o nome dele, não. Você sabe de que fluxo que eu estou falando. So this is one of the flows where I will bring the results of my research, and there are other flows in that were not listed in text one and text two. So we are talking about news. Am I hearing really well? You are going to bring surprises. No, Am I correct? we'll discuss something that Mary already brought for the students, but I'm sharing the results of my research about it. O Carlos estava explicando, né, que ele vai trazer o fluxo da esquizofrenia e vai explicar como que isso tudo funciona e os seus benefícios. E alguns outros fluxos também. Aí eu não entendi. Eu falei, cara, espera aí. Você está querendo dizer que você vai trazer novidade para gente. Então tem fluxos que é novidade? Aí o Carlos me corrigiu um pouquinho. Ele falou, olha, não é novidade porque a Mary já explicou e já ensinou esses fluxos. A Mary já disse e ensinou sobre eles. Eu só vou trazer para vocês porque eles não estão no livro-texto e alguns desses fluxos não são falados. Então, o Carlos vai trazer para a gente aí atualizar o nosso conhecimento. So in this class, I would like to share with you the result of my research with some flows not listed in text one and text two, like the schizophrenic flow, the nerve flow, for example. E o Carlos vai trazer para a gente o que ele tem pesquisado. Então, tudo que ele traz de informação, ele já pesquisou, já praticou, e ele vai trazer sim o exemplo que ele deu do fluxo da esquizofrenia, o fluxo do cérebro, como a gente está falando. São esses o que ele quer compartilhar com a gente como novidade. And another flow that I really would like to discuss with you, my friends, is a flow that today is a kind of taboo. E o Carlos tem um outro que é o que ele quer trazer para compartilhar com a gente, e alguns acreditam que seja um tabu. This flow has two names. Esse fluxo tem dois nomes. One is brain flow. Um é o fluxo do cérebro The other name is the four pillars flow. e o outro é o fluxo dos quatro pilares. Four pillars is an expression that came from the Chinese ancient tradition. E quando ele é chamado de fluxo dos quatro pilares é porque traz uma relação, né, com a tradição chinesa. So I think we'll have time, and we'll create time to have a good discussion about all those flows, and face them with a fresh perception. E o Carlos está dizendo que nós vamos organizar essa classe num formato onde a gente vai ter tempo mais do que o suficiente para se dedicar a esses fluxos, para compreender eles melhor. So I believe this will be a exciting experience. Dedicate some time to place with relationships and understand flows that can help neurologic projects, brain projects, psychiatric labels, psychologic labels, and all things that Mary simply called the mental emotional, the big me, ME projects. Então, Carlos vai trazer nessa classe todas as relações para que a gente tenha aí uma visão mais ampla. Projetos psiquiátricos, projetos psicológicos, projetos relacionados ao sistema nervoso, relacionados ao cérebro. Então a gente vai conseguir lidar com todos esses projetos de uma forma mais ampla,
focado exclusivamente nessa classe, nessas questões. Isso é muito do que a Mary chamava do grande eu, the big me. Yes, Carlos? A big me because it's mental, M, emotional, E, M-E, me. E o Carlos está me explicando, em português, the big me, M-E, né? Tem uma representação. M de mental and E de emotion. Então é o grande mental emocional do meu ser. É sobre isso que essa classe é. But Mary used this kind of joke because there's another approach. M is 5, or is 13. E is 5, so that's 18. And 18 is talking about body consciousness. E aí o Carlos está trazendo M é um 8, E é um, M é um 13, E é um 5. Então são 18. And 18 means body consciousness. E o 18 significa consciência corporal. Okay, but I have two other projects that we already scheduled according the request of students. Mas o Carlos ainda tem outros 2 projetos. Fora esse, ele tinha 3 projetos na lista antes da gente começar a nova jornada. And one was asked by the students from German-speaking students. Então, um desses projetos é um projeto para falantes da língua alemã. It will be 6 meetings. São 6 encontros. From April 23rd to 25, and then from April 30 to June 6. Então, esses 6 encontros vão começar em abril, 23 a 25, e sequencialmente vão estar acontecendo. Where, the 6 meetings will be like a video book about body reading. E nessa classe, para os falantes de língua alemã, vai ser como se fosse, ou vai ser, um videobook da leitura corporal. So, because, when you study body reading, we don't have much time to go in deep. And there's a lot of information to be understood. E quando a gente estuda leitura corporal, né, acaba sendo superficial. Tem muita referência, tem muita imagem, tem muita informação que a gente não aprende. So we begin from the big picture, when you take a look at the entire body, and then we go to observe each part separately. E aí, nessa classe, a gente vai ter uma visão ampla da leitura corporal, do corpo como um todo. Depois, nós vamos partes a partes desse corpo. Because we can observe a lot of information in details of, for example, the fingers, the arms, the legs, the face. And so after to take a look at the big picture, we dedicate one meeting for each part to awake our perception to the little details. Existem muitos detalhes nos dedos das mãos, nos pés, nos braços, nas pernas, no tronco. Então, depois que a gente tiver a visão completa da leitura corporal, nós vamos partes a partes, estudando cada detalhe. Ai, Carlos, mas por que a gente vai fazer isso nesse formato? Porque eu quero acordar a sua percepção para um novo jeito de enxergar a leitura corporal. So this class will be presented in English with translation for German.
E essa é uma classe que vai ser apresentada em inglês com tradução para a língua alemã. And the third class, the student asked me, will be presenting in English, translate to French. E a outra classe que o Carlos tem na agenda dele é uma classe que vai ser apresentada em inglês com tradução para o francês. We have 3 meetings on April 22nd, May 22nd and June 26th. Essa classe vai ser apresentada, né, em 3 encontros, um em abril, 22 de abril, o outro segundo encontro no 22 de maio e o terceiro deles vai ser no 26 de junho. And the idea for these 3 classes is to consider the organs and organ functions as the central focus of our approach. E o tópico dessa classe vai ter como tema principal nós enxergarmos as funções de órgão como um total ali no nosso corpo. Friends, for the beginners, the organ functions are where the students used to begin to practice with other people. E nós sabemos, e muitos dos alunos ou das pessoas que estão começando, elas têm aí um carinho especial, uma atenção para as funções de órgão, porque são sempre com uma função de órgão que a gente escolhe que a gente começa a desenvolver o nosso trabalho. Because it's very easy to play with the relation. If the client is coughing, you know the respiratory system is asking for help. If the client has complained about in the digestion, you know the stomach is saying, hello, look at me. So it's very simple to play the relationship with the symptom and the organ function. E isso é interessante, porque é interessante e simples ao mesmo tempo, porque a gente consegue construir as relações com muita facilidade. Uma pessoa, por exemplo, está ali com tosse, tossindo, a gente já traz a relação com a função do órgão do pulmão. Ou se alguém tem uma dificuldade ali de digestão, ou tem algum desconforto, né, abdominal, a gente vai falar da função do estômago. Essa facilidade é que traz o assunto muito à tona para a gente poder conversar sobre ele. So we may consider the organs and organ functions the visible part of the iceberg. E a gente vai considerar as funções de órgão como a parte visível do iceberg. But we use the organ functions like the beginning of a sequence of connections that you make with the other flows that are in the hidden part of this iceberg. E é esse o foco da classe, a gente construir novas relações com as funções de órgão e com o que a gente vê. Então, a gente pegar essa ponta do iceberg e conseguir fazer a relação com o que a gente tem escondido e construir uma nova estrutura aí com essa base. And you can find amazing connections where combining other flows with the organ flows, we can get very dynamic results. E a gente também vai construir conexões maravilhosas, porque você também vai saber como combinar alguns fluxos. E essas combinações juntas são muito poderosas e eficientes. So you can see, my friends, I have a really busy year. And I didn't mention the master experience too. E a gente vai ter um ano maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando só da metade do ano. E o Carlos nem falou do que vai ser a Master Experience, a nossa experiência presencial. So
this is some ideas that are popping up in my mind, and I transform ideas in classes, in action, in books that I would like to share with all of you. E isso é um pouco o que o Carlos quer trazer para a gente nesse encontro de hoje. Ele trouxe o foco em atualizar a conversa com todo mundo, para que a gente consiga estar aí com uma comunicação mais ativa e mais organizada, para que todos saibam tudo que vai estar acontecendo aí na agenda do Carlos para os próximos meses. So we began this conversation last Sunday, and today I brought, all these information and all these ideas with more time to share with you, my friend. So now is your turn. O Carlos conversou essa conversa no final de semana passado, quando a gente estava reunido, e agora ele está trazendo aí uma conclusão com essas atualizações e esses temas que a gente vai estar conversando. E agora ele está abrindo para a gente conversar um pouco e bater um papo. And if you have any other requests, please contact us. That for sure you can include in our schedule other projects. E se alguém tem alguma sugestão, algum pedido, quer alguma classe com um tema especial, é só entrar em contato com a gente que a gente vai colocar aí na programação para atender o seu pedido também. Hey, Aaron, how are you, my friend? Hello. So the class that's in Appenzell, Switzerland, book 1 and 2, 2025 of November. What's the date? No, is the Appenzell class will be the book 4. It will be in the second half of November. I don't know what you mean by book 4. Yes, the structure is book 1, the Art of Happiness. Book 2, the Art of Compassion. And then book 3 is the first level of manifestation. Book 4 is second level of manifestation. So in the second half of November, the class in Appenzell will be the second level of manifestation. And 2 weeks earlier, I will present a class in a small town close to French border. No, I forgot the name of this town. I will present the first level of manifestation. There's no specific day for the November class? I have the days. I think I can send you later. I don't have it now. I need to research, but I can send you the dates for sure. And so that would, when you call it book 4 as a new book, it would be old book 1 and 2? Yeah, well, the thing is, I'm rearranging all the information. And in this new rearrangement, there will not be separation between self-help material and text 1 and 2. They all back together. And whatever I present, there will be a self-help version and a version to apply in other people. Because I believe today it creates a kind of misunderstanding. Douglas. O Aaron perguntou por Carlos, né, sobre essas classes que ele vai apresentar na Suíça, porque ele está interessado nesse novo projeto do Carlos e ele gostaria de acompanhar. Só que o Carlos falou que essa classe que ele vai apresentar na Suíça já está no 4º livro. Então, o primeiro livro do projeto do Carlos é a Arte da Simplicidade.
O segundo livro é A Arte da Compaixão. O terceiro livro, nessa sequência que o Carlos está apresentando aí, é o primeiro nível da manifestação. E o quarto, que ele está programado para apresentar, vai ser o segundo nível da manifestação. Carlos lembrou que isso é em Appenzell. Ele vai estar numa cidadezinha também da Suíça, na divisa com a fronteira com a França, onde lá ele vai apresentar o primeiro livro. So, Carlos, in Switzerland, we have first level and second level. The first one is very close to Geneva. The second one is in Appenzell, is 1 hour by train from Zurich. E o Carlos está me confirmando que sim, é uma cidade ali que é 1 hora de trem vindo de Zurique para a Suíça, então é bem perto, dá para fazer o nível 1 e o nível 2 junto com ele. Yes, the first level of manifestation will be present in Lucerne. I remind the name of the location. O nome da cidade na Suíça, perto da fronteira com a França, é Lucerne. So both Lucerne and Appenzell for total of 7 days? No, those two classes will be hybrid, 3 days presential plus 3 online meetings, once per month. Yeah. You're losing me. O Carlos está explicando para o Aaron, né? Essa classe tem tanto conteúdo que não é o suficiente só para 3 dias presenciais. Então ela vai ter os 3 dias presenciais e mais 3 encontros mensais também para conversar e discutir sobre a classe. This have been working very well because we have the 3 days intensive presentation, and then we propose for the students homework, and they have 1 month to practice that homework, and then we have a meeting where we'll discuss the feedback, the results of the homework. And so I propose a second homework, and they have 30 more days, and then a third homework. So this is great because the students realize that the class will not be complete, or the class is not finished after 3 days. We are still connected. We are still in a journey of practice, discussion and feedback. E o Carlos está explicando para a gente, ele fez nesse formato, e o formato tem retornado muito bem, porque depois dos 3 dias a classe não termina. Ele passa uma lição de casa, você vai praticar por 30 dias, aí a gente tem um encontro onde vai se conversar sobre tudo que você sentiu e aprendeu naquela classe. O Carlos traz mais uma lição de casa, você fica mais 30 dias para 60, e é onde a gente tem um segundo encontro, e numa terceira lição de casa, onde vão estar 90 dias juntos, praticando e trocando informações sobre a classe e a arte do Genji. Sounds good for what you're doing, although if you're coming from another country, it sounds impossible. No, because the meetings will be online. I know, but if you wanted to learn them in person, you couldn't make them because it's like every other month or something. Okay, yes, but for now, Switzerland is the only country, but Brazil, that people invite me to present. It's not Carlos deciding where to present. Carlos just accept the invitation. E o Aaron falou, né, que nessa distância, com todo esse movimento, fica muito difícil dele poder estar junto, quase impossível. Aí o Carlos está explicando que os únicos 2 países até esse momento, till now, a gente só tem a Suíça, né, e o Brasil, onde o Carlos vai estar apresentando esse formato de classe.
But as we are discussing, Douglas Marcini, we are developing the project to present this material completely online. Mas existe sim o projeto da gente desenvolver esse programa do Carlos todo online. I think it's possible, and it will be efficient the way I'm developing the idea in my mind. E o Carlos acredita que apresentar esse programa todo no online, no que ele tem na mente dele, vai ser muito bom e eficiente ao mesmo tempo. Yes, I confess I prefer presential classes, but we need to adjust and adapt to the new reality. E o Carlos está dizendo que ele também prefere presencial. Everybody likes presential. Mas a gente tem que se adaptar a uma realidade nova que a gente tem hoje. E isso inclui também, às vezes, a gente tem encontros online. Thank you, Aaron. Obrigado, Aaron. Do you have any other question? I've seen no hands. I'm going to Dione, just write in the chat. We are going to Dione, then we get back to you, Aaron, okay? Dione just ask in the chat if we can talk a little more about Master Experience. Nossa amiga Dione escreveu no chat, ela quer saber um pouco mais sobre o que é essa Master Experience. I'm going to say a little bit. Eu posso falar um pouquinho, Carlos? Yes, you're the creator of this project. Master Experience é um evento presencial online, um evento presencial no Rio de Janeiro de 5 dias. Nós vamos estar juntos 5 dias praticando a arte, mas nós vamos relacionar esses 5 dias e o nosso encontro aos elementos da natureza. Master Experience is a presential event that we are organizing, and this event has as base 5-day classes where we are going to be talking about 5 elements. But most of that, we are not just talking, we are going to practice this relation with the elements in the great points of Rio de Janeiro. Mais do que uma experiência só com os elementos, nós vamos estar praticando a arte e a relação com esses elementos em pontos turísticos do Rio de Janeiro. So we are going to have 3 days on 3 lights: sun shining, light of midday and sun rising. Nós vamos praticar 3 dias as 3 luzes do dia, ao nascer do sol, ao meio-dia e ao entardecer. In a hotel seafront. A gente vai fazer isso num hotel de frente para o mar. Então a gente vai ter a oportunidade de ir para a praia, de praticar e de voltar para o hotel, para o salão de eventos, para estudar e para trocar por 3 dias. So we can do practice on the beach, under the sun shining, in the sea, and then we can just get back to the hotel and we can go to the events place and do study and practice and hands-on in the hotel also. But we have another 2 days, and these 2 days we are going to Sugarloaf, we are going to Redemptor class, and we are going to Botanical Gardens. Nós vamos ter outros 2 dias, e nesses 2 dias nós vamos levar a nossa prática para o Pão de Açúcar, para o Cristo Redentor e para o Jardim Botânico. We are going to do this practice in these marks, international marks. We are going to anchor our energy of the art of Genshin and make it flows to all the world.
Nós vamos nesses pontos turísticos para ancorar nossa energia, a energia da arte do Jinchim, e fazê-la reverberar para o mundo. This week, I'm going to resend the email with more information for you, friends. This is going to be on the first week of September, so we are going to be sending you more news about that. A Dione perguntou onde é que ela consegue mais informação sobre isso. Nós vamos te mandar um e-mail, Dione, para você e para todos os colegas, onde estão todas essas explicações sobre o que eu te falei e sobre esse evento que vai acontecer na primeira semana de setembro, tá? Então, more... She wants to know about the hotel where we are going to have. We are going to be in a complex of hotels. It's Mercury and Ibis na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nós vamos estar no complexo do Ibis Mercury. São 2 hotéis na Barra da Tijuca, de frente para a praia. But we have discount in the hotel, okay? So it's much better if you get in touch. Eu estou falando aqui, Dione, que a gente vai ter desconto no hotel, tá? Então, para você conhecer, está tudo bem, você pode entrar lá. Mas se você quiser reservar, avisa que a gente te manda o cupom com o desconto. Next week, we are going to send this discount coupon for you, so you can also use if you want to already book your place in the hotel, okay? This is what we have for Master Experience for now, Carlos. It's going to be on September. I wish to be presential with all of you. Vai ser em setembro e vai ser muito bom ter todos vocês presencialmente com a gente. As you can see, you have a busy year. E vocês podem ver, a gente vai ter um ano aí bem interessante. I'm going to take opportunity, as Aaron asked before he speaks, and we have some friends scheduling to stay a little bit further and go to Cataratas of Foz do Iguaçu. We can also schedule a class in this timing if you want to. So, Aaron, if you want to come to Brazil, we can schedule Carlos classes just after Master Experience in Cataratas in Foz do Iguaçu. So everybody can be together at the same time. Eu estou falando para o Aaron, antes de passar a palavra para ele, que nós temos alguns colegas que, já que vão vir para o Brasil, querem ficar um pouquinho a mais para conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu. We can also arrange to make a class in this between or in Cataratas, so we can have Carlos classes in Foz do Iguaçu also, if you want to. We need just to talk about that also. Então a gente só precisa conversar, a gente pode também fazer a classe do Carlos nas Cataratas. E aí a gente já vai estar junto numa sequência de eventos para aqueles que quiserem participar também. A gente pode levar essa classe do Carlos para Foz do Iguaçu, se a gente tiver um número adequado de pessoas aí querendo essa aventura. Please, Aaron. That sounds great. So it sounds like that's in September, and that's more in person. O Aaron adorou, para ele diz que vai ser muito bom fazer a classe do Carlos presencialmente em setembro. Do you like Foz do Iguaçu, de Cataratas? I've been to Iguaçu. Yeah, that's pretty cool. Go on. So going back to the last meeting, Vamos voltar a falar do último encontro. Ele tem uma postura aqui que ele quer conversar um pouco sobre essa postura. Meaning unity, is it, can you go deeper to the underline, like underneath the iceberg of, is it because the way that the energy is flowing to the thumb? What else is, it brings us to this point of saying, oh, this is unity. This is why Mary Burmeister put this on her office. Is it, can you go to the unseen parts of the iceberg? Na nossa classe que nós tivemos semana passada, né?
A gente falou sobre essa postura e o Aaron quer saber se o Carlos pode ir um pouco mais a fundo, tem a ver com a relação do movimento da energia pelos dedos. Nós sabemos, né? Você falou que a Mary colocou essa postura no escritório dela. O quanto é importante essa postura. Então ele pediu para o Carlos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. So this posture, this thumb, remind us the unity. You're right. First, because the thumb is the facilitator of the center number one. Essa postura, sim, o Aaron tem toda a razão, ela nos traz de volta, né, a unidade. Então, quando a gente tem essa postura segurando o polegar, ela nos traz de volta a unidade. E o Carlos já está trazendo a primeira referência. Primeiro de tudo, nós estamos falando aqui do polegar nessa relação da energia. So Permiso, Carlo bleeped out for a second. What I didn't hear that about the about this being the beginning of the one, or I didn't okay. So the thumb is the facilitator of the safety energy lock or personal energetic center one. Aí o Aaron falou, peraí, Carlos, mas eu não entendi. Você está falando que a gente faz essa postura, a gente volta para a unidade, dá movimento no 1. Aí o cara está explicando que o polegar é o facilitador do 1, que é o movimento. And one reminds us that we are part of the unity, and one represents movement. And you know, life is movement. E aí o Carlos está trazendo a relação. Polegar, facilitador do 1 é o movimento nos leva para a unidade, e essa unidade nos traz de novo ao ser. There's another one. The thumb is where part of the lung flow ends its journey. E tem um outro 1. O polegar também está ligado à função de órgão do pulmão e à sua jornada. So, holding the thumb, we are activating the first organ function. Então, quando a gente está segurando o polegar, a gente também está ativando a primeira função de órgão, pulmão. And lung flow reminds us, who am I? Because lungs remind me, I am. E a função pulmão, né, nos ajuda a entender que nós somos. Por quê? Pulmão, né, eu sou. The third relationship with number one is thumb is first step. A outra relação é que a gente está falando de polegar, polegar é primeira profundidade. Carlos, a gente, só voltando um pouquinho para os colegas, quando a gente fala pulmão, eu sou, nós estamos falando do signo astrológico de Aries. Então eu pedi aqui para o Carlos só trazer mais, a gente concluir a informação. Quando a gente está falando de ativar a energia do pulmão, segurando o polegar, pulmão eu sou a referência com o símbolo astrológico de Áries. And the thumb is first step. The purpose of first step is get set for manifestation. So let's talk about the movement of one, movement of manifestation, and let's talk about the most external layer of our existence, the first step. And first step in harmony is our shield protecting us against the disharmony. Quando a gente está falando primeira profundidade, voltando à relação primeira profundidade, é a gente estar pronto para a manifestação, é a gente estar preparado. E isso também tem a relação com a nossa camada externa, né? A nossa primeira profundidade. Se a gente olha a primeira profundidade como a camada externa, nós estamos falando do nosso escudo de proteção também.
So this gesture, or this mudra, if you prefer, remind us our connection with the unity. Então, esse gesto, essa postura de segurar o polegar, ou mudra, como você quiser chamar, nos traz e nos lembra com a conexão com a unidade. And remind us that our presence here in manifestation is to flow through life. E também nos lembra que a nossa presença na manifestação, que aqui estamos, é de fluir. Lembra do movimento? Fluir. So Thumb is the facilitator of the Safety Angel Lock number 1, first step. The thumb is first step, but lung is second step. E o Carlos está trazendo uma segunda relação para a gente, né? Polegar, primeira profundidade, facilitador e também primeira profundidade, mas quando ele facilita o pulmão, pulmão, segunda profundidade. And first and second step represents surface energy, bus line. E aí a gente tem uma primeira com uma segunda profundidade, linha do busto. So we are helping to keep the bus line without congestion, allow the energy to keep flowing down, avoiding the stagnation in our heads. The topic we discussed in the beginning. E o Carlos já trouxe um exemplo do tema da classe que a gente estava conversando. Se eu seguro o primeiro polegar e ajuda se eu seguro o polegar e ajuda a primeira e a segunda profundidades, eu estou ajudando minha linha do busto. Se minha linha do busto está livre, a energia desce pela frente, sobe pelas costas e desce novamente, está tirando a estagnação da minha cabeça e do meu peito. Exatamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima classe. And you have much more. You can keep talking because the thumb is not only one, is 9, is the facilitator of 9, is the facilitator of 16, facilitator of 19, and facilitator of 21. E o Carlos está trazendo as relações. A gente estava falando de polegar, né? Trava de segurança 1, mas o polegar também é o facilitador do 9, também é o facilitador do 16, também é facilitador do 19 e também é facilitador do 21. And you know, thumb is first step is Mercury. Oh, sorry. Safety Angel Lock number 1 is Mercury. Mercury is fourth step. Se a gente for continuar, né? Polegar, facilitador da trava 1 é Mercúrio, Mercúrio, quarta profundidade. And 16 is, well, 9 is the facilitator of the second step. Já o 9, que a gente tem também no polegar, facilitador da segunda profundidade. 16 and 21 are in the third step. Aí, se a gente for ver o 16 e o 21, são terceira profundidade. And we mentioned the center number 1 is Mercury. Safety Angel Mercury is fourth step. And 16 is Mars. Mars is fifth step. So holding the thumb, we are helping all the depths. E aí o Carlos trouxe outro exemplo. A gente falou lá, trava 1, Mercúrio, quarta profundidade, 9, segunda profundidade, 16, 21, terceira profundidade. Mas o 16, se a gente pegar a relação astrológica planetária, ele é a terceira profundidade, é Marte. Marte já é quinta profundidade. Já estamos ajudando todas as profundidades, só segurando o polegar. Miro said the thumb is the leader of the parade, so it's the beginning of everything. E vamos lembrar da Mary, ela falou, né, o polegar é o líder da parada, e com certeza ele é mesmo. So that is like whether it be fingers and toes,
or even the movement through our body, that the energy is going to the thumb with the intention of that's where the vital force is coming Yes, through. the spiral. E o Aaron está falando, né? A gente lembra da energia que vai fluindo para chegar até aqui. Aí a gente pode falar dedos das mãos e dos pés opostos. E o Carlos ainda falou da aspiral no centro da mão também, que traz essa energia, direcionando tudo ao polegar. A importância dele. Obrigado. Gracias. Thank you, Aaron. Thank you for your question.